Você já se olhou no espelho e pensou, se eu fosse como ela, a minha vida seria melhor? Ou já sentiu aquela pequena pontada no peito quando outra mulher conquista algo e você pensa, nossa, por que não aconteceu comigo? Pois é, hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre comparação, identidade, sobre como nós mulheres, às vezes, carregamos dores que Deus nunca pediu pra gente carregar. Vamos lá? Oi, minha gente, sejam muito bem-vindas ao 16º episódio de Viva Estação. Estamos chegando ao 20º episódio, eu tô muito feliz. E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gislaine e esse podcast é um espaço criado para mulheres que estão vivendo estações diferentes. Seja algumas tranquilas, outras confusas, outras parece que está até num deserto, mas todas essas estações nos levam a um único caminho: sermos parecidas com Cristo. Então, eu creio que o Senhor vai te alcançar onde estiver. E, gente, vamos falar sobre um assunto assim bem sensível, gente. Tem uma luta que nós mulheres enfrentamos em silêncio, é comparar o nosso valor com a da outra. Só que todos esses pensamentos não é verdade. Deus quer curar o nosso coração. Deus quer curar, restaurar a nossa identidade. E eu quero conversar com vocês sobre a história de Lia. O versículo que nós leremos hoje está lá em Gênesis 29:31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada. Em Gênesis 29, do 31 até o 35, vai contar sobre o nascimento dos filhos e antigamente os filhos que nasciam eram dados nomes a eles com alguns significados. E algum dos nomes é: o Senhor ouviu a minha dor, contemplou a minha dor, contemplou o meu desprezo. Lendo a história de Lia, eu recomendo que você não leia só o capítulo 29, mas leia antes também, para você conseguir entender. Nesse episódio é muito longo para eu explicar com toda a clareza para vocês. Mas quando nós entramos na história de Lia, parece que nós estamos entrando na história de muitas mulheres de hoje. Lia não era vista, Lia não era escolhida, Lia não era desejada. E ela querendo ou não, carregava isso como identidade, como se o olhar de Jacó definisse quem ela era. Mas, gente, Deus via a Lia. Deus tinha compaixão dela. Sabe, nós vemos ali no versículo 29 que vendo o Senhor que Lia era desprezada, teve misericórdia dela. Muitas de nós vivemos como Lia. Nós queremos ser aceita, nós queremos ser escolhida, nós queremos ser notada. E nós medimos o nosso valor pela aprovação de alguém, ou pela conquista da outra, ou pela estação que a outra está vivendo. E eu não estou porque aquela pessoa conquistou isso com tal idade, eu não conquistei. Porque isso, porque aquilo. Nós gostamos muito de assistir aqueles vídeos motivacionais na internet dizendo: não, vença, faça isso, você é a melhor. Mas, querendo ou não, nós deixamos outros comentários falar sobre a nossa mente, dizendo: não, você não é isso, você não é aquilo, você não pode. Mas eu quero compartilhar algo que eu tô lendo nos meus últimos dias, que é o livro A Coragem de Não Agradar. Esse livro, ele me marcou muito. Uma citação no livro que me marcou vai dizer assim: a raiz dos nossos problemas, das nossas comparações, está interligada nos nossos relacionamentos interpessoais. O que o autor quis dizer? Muitas das vezes nós ouvimos: você é boa nisso, você é maravilhosa nisso. Então nós moldamos a nossa identidade com aquilo. Talvez alguém disse pra você: nossa, seu sorriso é lindo. Então você começou a gostar do seu sorriso por conta daquele elogio. Mas da mesma forma que você gostou daquilo, você começou a se admirar por conta daquele elogio, outros comentários ruins também moldaram a sua identidade. Então, se disseram: você não é boa, você não vai conseguir, então você moldou a sua identidade com base naquele comentário. E o livro vai trazer muitos
muitos outros pontos que reforçam isso. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. É um livro assim voltado para a psicologia, que é algo que eu me interesso bastante, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. E é exatamente o que Lia fazia. A identidade dela era baseado no que ela tinha visto. Então, se formos ler na palavra de Deus sobre a aparência de Lia, ela é descrita como alguém sem brilho nos olhos, enquanto Raquel tinha uma boa aparência e um grande porte, ou seja, tinha um bom porte. Ela não era bonita só de rosto, mas também era uma pessoa elegante, sabia se comportar. Então, imagina o quanto que ela começou a remover pensamentos. Se nós continuarmos lendo o capítulo de Gênesis, nós vamos ver que houve brigas na família por conta das desavenças ali entre as irmãs, porque um detalhe é que Lia e Raquel eram irmãs, então a comparação não era com alguém distante, era com alguém dentro de casa. Então, às vezes a gente determina o nosso valor por coisas tão minuciosas. Um comentário, uma fala faz com que nós mude toda a nossa identidade só por conta de uma palavra. Mas quando o nosso valor depende do olhar alheio, mas você é isso, você é aquilo, nós sempre viveremos frustradas. Nós sempre olharemos com um olhar de descontentamento. Porque eu não tenho isso, então eu não sou feliz. Ou quando eu tiver isso, então eu serei feliz. Mas a Bíblia vai nos dizer sobre o que Deus diz sobre nós. Lá em Efésios 2:10 vai dizer que somos feitura dele. Então, quando eu esqueço quem eu sou em Deus, qualquer comentário vai fazer com que eu me entristeça, me olhe com angústia, olhe para o espelho de forma descontente. Mas Deus está nos lembrando através desse episódio, através da palavra dele, dizendo: vocês, foram criados de modo especial e maravilhoso, vocês são feituras de Deus. Então você não foi criada aleatoriamente, vamos criar a Maria, vamos criar a Giovana. Não, o Senhor tem um propósito através da sua vida. Sabe? Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande, às vezes nós estamos tão imersos nos nossos próprios pensamentos que nós temos dificuldade em celebrar a vitória de outras mulheres, de nossas irmãs. Não é porque nós somos terríveis, claro que isso é algo que deve ser mudado em nós, mas é porque nós estamos feridas. E mulheres feridas têm dificuldade de celebrar outras mulheres. Sabe aquela frase que pessoas feridas ferem outras pessoas? E é exatamente isso. Mas Deus quer curar a sua identidade, Deus quer curar o seu coração. A comparação tem roubado a sua alegria, tem roubado a sua capacidade de entender quem Deus é. Mas o Senhor levou sobre si naquela cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As enfermidades da alma, enfermidades emocionais, ele levou sobre si. Nós vemos na palavra de Deus que o maior ponto de virada ali no caso de Lia é quando ela parou de olhar para Jacó e voltou a olhar para Deus. Em Gênesis 29:35, desta vez louvarei o Senhor. Até nas nossas piores dores, quando nós paramos de olhar para as nossas dores só como dores e entendemos que é um propósito, nós começamos a enxergar aquilo como um caminho para curar outras mulheres. Porque enquanto você está imersa na sua dor, imersa na sua angústia, você está esquecendo que essa dor não é só para te ferir, mas enquanto você está doente ali, enquanto você está chorando por uma crise de ansiedade, o Senhor está te moldando. Às vezes, até esses momentos que você não entende, Deus está permitindo para que você cresça, você amadureça e seja cheia do Espírito Santo de Deus.
Nós não podemos viver uma vida de intensa comparação. A única imitação que nós devemos ter é sermos parecidas com Cristo. O único pensamento que nós devemos ter, melhor dizendo, é sermos parecidos com Cristo. Sabe, Deus te vê. Sabe, nós devemos parar de ficar reféns da expectativa dos outros. Será que aquela pessoa me vê? Será que eu vou ser amada? Será que eu vou ser isso? Não, o seu pensamento não deve ser se a pessoa te enxerga ou não. O seu único pensamento deve ser: será que eu estou agradando a Deus? Será que a minha vida é uma vida que anuncia o amor de Deus? Nós não fomos feitas para os nossos próprios amores. Nós fomos feitas para agradar a Deus, para renunciar o nosso ego, para carregar a cruz. E ser mulher referência não é uma mulher cheia de likes, cheia de roupas bonitas, não. É uma mulher humilde. O mundo prega: quanto mais você tem, melhor você será. Não, mas o Evangelho vai dizer que quanto mais você tem, menos você tem de Cristo. Agora, quanto mais você tem de Cristo, menos você tem desse mundo. Então pare de achar que o mundo está contra você, que todo mundo te odeia, que, meu Deus, não é sobre nós, não é sobre, ai, será que eu sou isso, será que eu sou aquilo? Não. O Evangelho é ser parecido com Cristo, onde Cristo foi, levado ao matadouro. Então, entenda que, mulher, o Senhor te vê, é o Senhor que te criou, Ele sabe quem você é, Ele sabe a sua identidade, sabe? Não se preocupe com os comentários das outras pessoas, se preocupe em ser parecida com Cristo. O único pensamento, a única preocupação que você tem é: será que eu estou agradando a Deus? Permaneça no que a palavra de Deus diz, não do que as outras pessoas dizem. Porque enquanto você ficar refém das palavras dessa terra, você ficará frustrada e você será refém de pessoas que não agradam a Deus e não entendem o propósito pelo qual o Senhor te chamou. Então, minha gente, foi específico esse episódio, é porque tem muitas estações que nós não estamos vivendo, porque nós estamos presas em nossas comparações, nós estamos presas olhando para o lado, mas Deus está nos chamando para olhar para o alvo que é Cristo. Olha, eu prossigo para o alvo que é Cristo, sabe? É para lá que eu vou.